Fala galera, tô aqui para apresentar para vocês a Tudo em Neon, que é um estúdio especialista em reproduzir logotipos, frases, desenhos e tudo que você imaginar em neon. Eles entregam com agilidade e a eficiência que você precisa para decorar e iluminar todos os espaços que você desejar. É só ver aí no estúdio do Planetinha como ficou bonito o nosso logo estampado aí entre eu e o Humberto. Vai lá no Instagram deles, Tudo em Neon, para conferir que você vai pirar. Olá, pessoalzinho da Hotmart, como é que vocês estão? Maravilha? Vamos começar aqui mais esse episódio sensacional de Wanda Lopes, que ela tem leituras a serem feitas e sempre numa estirpe, que ela roubou esse casaco da Lady Gaga, não é? Fala, Wanda Lopes, tudo bem? Ela foi em casa ontem e me entregou uma maleta. Te entregou esse? Eu fico feliz que ela tenha te entregado esse e não aquele vestido de carnes. Você já viu o vestido Lindo de carnes também, dela? vou amar. Bacana. Uhum. O cheiro que não é muito agradável, não é? Vamos lá, Humberto Rosso. Vamos para o pessoalzinho, para a leitura das cartas psicografated. Isso, agora é internacionais. Tivemos artistas nacionais, né, no YouTube, e agora na Hotmart, artistas internacionais. Certo, por isso que eu falei psicografated, que é em inglês para psicografados. Você que não sabe inglês, tá bom? Será que tem psicografia? Porque o espiritismo é uma religião brasileira, né? Não tem muitos adeptos em volta do mundo, é mais brasileiro mesmo. Será que tem um médium de psicografia gringo que recebe também? Ah, deve ter, né? Hoje em dia o mundo é globalizado, o pessoal aí tá evoluindo no mercado estrangeiro, não é? Vamos lá, Paulo Fonfors. Primeiro pro Fred, primeiro. Freddie Mercury, olha aí. Suposta carta psicografada de Freddie Mercury é publicada por página especializada. Vamos dar uma lida na cartinha do Fred. Pode descer. Aí. Queridos amigos, vocês não podem imaginar o quanto estou feliz com a oportunidade de poder dirigir-me a vocês. Pode descer. Aí. Quando retornei para essa dimensão, fiquei bastante surpreso, pois percebi que quando estava entre vocês, na vida material terrena, poderia ter aproveitado a oportunidade de contatar as realidades mais sutis. Entretanto, escolhi a música para estabelecer minha conexão com a energia curadora e criativa, permitindo à minha alma viver em celebração e experimentar o profundo amor. Descobri que a música, assim como todas as outras expressões de arte, é uma bela e eficiente ferramenta da vida para restabelecermos nossa conexão interior. Através dela, podemos trocar experiências energéticas com o universo, com o todo. Então, atendi ao apelo da minha alma, permitindo-me tratar meus aspectos mais obscuros. Todas as vezes que me perdi de mim mesmo, cantei e toquei, tornando assim minha jornada mais leve e prazerosa. Compreendi a necessidade de dar as costas a tudo aquilo que me impedia de amar a mim mesmo, ferindo-me diariamente. Por isso, cantei We Are The Champions. Para me lembrar, e também a todos vocês que somos sim campeões, devemos resgatar essa força dentro de nós e vivê-la em plenitude. O processo não será um mar de rosas, meus caros, mas valerá a pena. A recompensa é inestimável para quem procura expressar sua verdade com amor e dignidade, reconhecendo o seu valor. Quanto maior a quebra de barreiras, de conceitos distorcidos dentro de nós mesmos, maior é o espaço criado em nossas mentes, em equilíbrio com nossos corações, para receber os presentes da vida. Quando fiz esse movimento, a vida passou a me abraçar e a respeitar o ser que eu era em essência, lançando-me ainda mais alto pelos palcos do mundo. Estando aqui de volta, percebi com clareza a enorme pressão que suportei quando resolvi libertar minha alma. Isso me causou um misto de susto, alívio e alegria. Mas estou certo de que a escolha de ser eu mesmo, de permitir a energia superior experimentar-se através de mim para finalmente transbordar para todos ao meu redor, valeu a pena e eu faria tudo o que fiz novamente. Por isso, campeões, não calem suas vozes, não permitam que os bloqueios criados e alimentados por um sistema adoecido os enterrem, os anulem. Ao optarem pela revolução interior, terão que lidar com enormes e difíceis desafios, porém todos eles simplesmente se dissolverão diante da força do amor e da luz. Aproveitem o palco da vida, ele está com os holofotes acesos, o som já foi repassado e os instrumentos afinados.
Agora basta apresentarem coragem, ousadia e muito, muito, muito amor para finalmente brilharem nesse grande show. Um grande abraço, um beijão e Fred Mercury. Informação espiritual. Uma alma que tão cedo não entra numa psicografia. Então, uma alma que, quando desencarnou, ele se encontra totalmente numa triagem espiritual, aonde espiritualmente é como se isso fosse também uma certa proteção a ele, para não ir e vir. A partir do momento que o espírito ele é autorizado a dar uma psicografia, ele também tem que se sair do local, né, para entrar naquela energia do médium. No caso, né, o Fred, ele está ainda numa lapidação espiritual. Por mais que já tenha sido bastante tempo desencarne, ele se encontra ainda numa triagem espiritual. Esse médium, ele recebeu a informação sim, porém é informação vinda de um mentor e não diretamente da alma do Fred, pela qual se encontra ainda sem acesso às correntes espirituais, às mesas de psicografia ou às sessões espírita, pelo fato de entrar numa lapidação. Tá ainda, é como se ele estivesse ainda num tratamento espiritual e ainda não pode fazer as visitas. Então, quem vai até ele é um mentor, que é o que ocorreu, dando a formação, né, e trazendo ao médium a informação. Maravilhoso. Tá aí essa informação espiritual do Fred Mercury prateado. Talvez esteja Do agora. Fred Mercury. Muita luz, né? Fred Mercury só. Ele não tinha 3 nomes. Desculpa aí. Maravilha. Vamos pro próximo psicografado aí. A próxima carta psicografada, o Psychographated, em inglês. Sim, Amy Winehouse, e tem o melhor começo de carta psicografada que eu já vi na minha vida, tá? Vamos ver aí, bota na tela pra mim. Amy Winehouse, 9 anos após o falecimento, volta do mundo dos mortos. O pessoal gosta dessa frase, né? Gosta. Envia muda todo ano. Hã? Quando o ano que vem vai ser 10 anos após, volta a carta. Muda Vamos lá. Começo da carta, agora eu tô curioso. Aí a gente pode ver vários pop-ups, né? Sim, tem que cortar aqui, ó, que o pessoal ali tá trabalhando. Olha aí. Opa. É o Pasquinho, isso aí? Estrela da Globo que sumiu de novela após dizer vários não, olha aí. Olha aí. Vamos lá. Dito sim, não tinha sumido. O Frank Oliveira que fez essa carta aí, tá certo? Opa. Aí. Ah, tá. Eu vou ter que ler essa parte? Você vai ter que ler, Daniel. Por favor. Falei pra você. Você é um filho da mãe. Não, não fui eu. Não fui eu, isso aí tá aí. Tô vendo ali que já tem um Summertime ali gritando. Eu sou jornalista. Vamos lá. No, no, no. Não é assim. Não Você é sabe assim? que a música não é assim. No. Exato. Não fui para o inferno e nem passei pelo purgatório. Que mané umbral. Pô, aí meu Winehouse passou pro outro lado e virou da ZL, hein? Que mané umbral, se liga. Nem sei o que é espírita. Cheguei no céu rapidinho e quem abriu o portão foi a Janice, gritando Summertime. Nem precisei voltar a usar preto. Aqui no paraíso, todos vestem branquinho, como dizia as santas escrituras do Torá. Não que eu tivesse tempo para leitura, mas meu pai tinha e vivia tentando me levar para a reabilitação. Se liga, papi. Nem aqui eles conseguem. No. A razão dessa carta para um médium brasileiro é que, como dei um show meia boca aí, quero deixar uma boa impressão. Sei o quanto vocês adoram o ídolo pop dos outros países que partem assim como eu. E se esquecem dos seus. Aqui no Heaven, encontrei só sangue bom. Conheci o Jobim, um tal de poetinha, fugindo de um cara chamado Chacrinha. Como eu fugia da reabilitação. Eu prefiro as baladas com o Kurt e com o Jimmy, mas, by George, ninguém da festa aqui mais animada que uma tal de Elis. A mina é genial no vocal. E quando eu reencarnar, quero cantar que nem ela. O Morrison também é mó paga-pau dela. Você tá certo, isso aí é uma carta. Eu só tô lendo. Eu só sou o mensageiro. Eu sou aqui eu sou o Cid Moreira da Bíblia, não culpe-me. Eu prefiro peraí, aí, tá bom. Muitos ainda estão tentando descobrir como eu morri. My gosh. Eles deveriam investigar como eu vivi. E sei que vocês devem estranhar o fato que estou escrevendo tantas experiências, mesmo tendo morrido há pouco tempo. Mas explico. Aqui o tempo é diferente. Só é um pouquinho quente, mas já reclamei com o cara do ar-condicionado. Um chifrudo de rabo e tridente que me liberou para falar com vocês.
pelo Frank. Preciso ir agora, mas fala pra aquele brasileiro invasor que entrou de penetra no meu enterro que eu vou fazer uma visitinha na casa dele. É o Daniel Zuckerman, pra quem não pegou. Depois que eu passar na cela do Blake, afinal, ele prometeu ficar comigo na saúde e na doença. E já que continua vivo, já que continuo viva e ninguém morreu, ele ainda é meu marido e o cara do ar-condicionado já disse, tem lugar aqui pra ele e quem vai buscá-lo sou eu. Concluindo, queridos, bons ouvintes da música, se vocês querem babar ovo de algum músico que já morreu e não levar em consideração como foi a passagem deles, olhem para o seu próprio quintal. Não entendeu, né? Nem eu. No. PS, continuem comprando os discos, incluindo as porcarias de gravações que eu nem consegui ouvir, mas que vão vender como material inédito, assim que alguém permitir. Já fazendo um jabá na carta. Essa Amy tá muito louca, hein, do outro lado. O que você achou? Nossa. Você tá impactada? Eu também. Porque... E eu que li? Vamos lá. Ai, socorro, vamos lá. Você quer falar que ele é charlata, né? Você tá pensando Não vou dizer essa palavra que é forte. Mas não é uma psicografia e nem uma informação espiritual, né? Não é nenhuma coisa nem outra. E puxando da alma dessa, né, dessa cantora, realmente essa alma ela passou por grandes conflitos durante a vida. O desencarne foi uma opção de escolha. E por mais que tenha sido de uma forma muito cruel, realmente é onde eu pego ali, a única coisinha que eu concordo é que ela não foi para nenhum umbral. Então, de repente, por ela ser totalmente virada ao avesso aqui na Terra, feito o que fez, agido da forma radical dela, é onde eu falo sempre. O conteúdo maior, quando parte para o outro lado, o conteúdo é da alma, né? E ela trouxe essa alma e viveu essa alma pureza o tempo inteiro, a eterna criança. Então, ao desencarnar, foi automaticamente recolhida, assim, para um grau de tratamentos psicológicos e espirituais, aonde jamais expressaria em palavras espirituais esse tom de verbos, ou até mesmo julgaria alguém. Então, infelizmente, aí, né, com todo respeito ao médium, ele se empolgou um pouco e entrou totalmente numa virtude que é dele, e não do espírito em si. Ele fez um conto humorado aí do que alguém falaria no pós-morte, eu acho. Porque... E aí, com todo respeito, quando você vai narrando a carta, é exatamente o que eu vejo. Eu não vejo ele uma pessoa ruim, quem tá narrando a carta. E eu quem tava narrando. Quem escreveu... você também não, né? Quem escreveu a carta, mas ao mesmo tempo... é muito voltado ali ao humor, à realidade, nem tanto a espiritualidade ali, mas o próprio médium, né, tomando ali as decisões, mas eu não vejo a maldade, Sim. Ou, né, de repente aquela outra palavra, né, que não, foi charlatanismo. Foi muito natural, ele fez tudo muito natural, fez por amor, mas espiritualmente não tinha nenhum grau espiritual, mas de outro lado também, não teve a maldade, nem aquela atitude de querer se aparecer ou querer, de repente, fazer uma carta para se aparecer. Não, tudo muito natural, mas sem a mediunidade. E tem uma coisa, né? Eu acho que o cara, quando pega a personalidade da pessoa quando ela era viva e quer meter na... Porque você acha que a pessoa faz a passagem pro outro plano e vai falar na carta psicografada... No, uma parte da música dela. Isso, na verdade, pro cara que tá lendo, falar, olha, ela mesmo, hein? Ela lembra a porra da letra da... Entende? Então, aí também é me chamar de otário, né, meu irmão? Porra, sacanagem. E aí? Então essa não carimba, né? Não carimba que o gol foi ilegal. Porém, não é uma pessoa, não fez por maldade, né? Mas faltou mediunidade ali bastante, né? Vamos pra última carta psicografada de famosa... Psicografada, né? Isso, agora é o rei, né? O rei do rock. O rei do rock. Que aprendeu com o nosso querido Forrest Gump a dançar. Exato, exatamente. Elvis Presley, o seu belo topete. Vamos aí pra aí. Carta dele, vou ler, hein? Boa tarde a todos. Que emoção. Enfim, estamos conseguindo nos comunicar. É o Elvis Presley. Estou radiante com a oportunidade de expressar todo o sentimento que carrego comigo desta última encarnação. De tudo que poderia ser conversado, o que sinto ser importante, que carrego comigo desde quando era menino, então encarnado, é que ser Elvis Presley não seria fácil para mim. Garoto ainda já cantava e adorava interpretar canções, mas reparava como olhavam, analisavam minha conduta e performance. E já percebia, principalmente, muita indagação por parte das pessoas que me ouviam. Isso mexe com qualquer ser humano, ainda mais com um menino. Simples, porém repleto de esperanças e vontade de crescer e conviver com uma vida melhor.
Paulo, você poderia descer o teleprompter para mim, por favor? Claro. Isso tudo foi fazendo com que eu formasse um escudo, uma casca em volta de mim para me proteger. Minha voz e minha simpatia, então protegidas pela máscara do artista, me lançaram a patamares por mim, meu verdadeiro eu, inimagináveis. Veio o sucesso, todos sabem o que ocorreu e ocorreria. Mas em meu espírito, que sempre foi o personagem principal, até mesmo além daquele corpo que gesticulava, remexia e encantava multidões, a minha intenção é poder demonstrar a vocês que têm apreço por mim. É que chegou um determinado momento de minha existência terrena que meu espírito entendeu que estava cansado e pensou, estou exausto, desse jeito não vai dar mais para continuar, para prosseguir. São anos e anos e esse sonho tornou-se pesadelo. Está realmente na hora de acordar, mas sou pessoa normal. Enquanto encarnado não pensava jamais em dar um fim em minha vida, o que de forma inesperada, sem o desejar, aconteceu. Paulo? Opa. Com toda a fragilidade por mim adquirida, eu, que no meu íntimo ainda era aquele menino, não dava mais, ia perdendo a vontade de viver. O destino, a vida na Terra me abreviou, e eu parti. Daquele menino que ainda jovem revelou sua arte ao mundo, certamente que isso eu já trazia comigo, eu já era cantor, artista e sensível. Da mesma forma que eu atualmente ainda sou. O que houve é que, vivendo a vida de rei, mesmo que fosse do show business, tive a honra e sofri as consequências de ser uma estrela a brilhar na escuridão. Não estava preparado para isso. Não teria vindo à Terra por isso. Não se brilha tanto assim e belas canções. Eu confesso que já trago aí, tu me quebrou, né? Rapaz. Aí tu me quebra, né, meu irmão? O que aconteceu aí? Caiu a luz? Deu alguma coisa. Não, tá rolando aí, ó. Que rolou aí no computador. Aí. Eu confesso que já trago alguma luz comigo, já as possuía quando aí na Terra cresci e vivi. Mas o correto é repartir, não monopolizar, e assim é o que se passa por aqui. Não há enganos, cada um sobrevive com o que tem e reparte sempre que possível. Com os irmãos, tenho consciência que Elvis ficou marcado para sempre na história humana, mas sinceramente esse Elvis não sou eu. Eu estou aqui. Elvis não morreu, teria escrito Elvis Presley. Antes de você falar, me incomoda um pouco como esse pessoal que psicografa gosta de um clichê. Elvis não morreu, ele gosta de uma piadoca, né? Uma coisa meio... Isso é uma informação só. Aí entra uma informação e junto com a mistura do médium também. Então foi uma... O que peca aí também é que no comecinho traz muita força espiritual de ponta a ponta, então a ligação dessa mensagem espiritual. Aí depois entra aonde a gente fala, né? O médium, ele entra na frente. Aí ele pegou um trechinho ali, foi um pouquinho, né, até mais longe, e depois encaixa de novo a mensagem da espiritualidade. Então, nesse caso, ele recebeu uma mensagem espiritual misturada com o médium. Então, ele teve uma mistura da informação espiritual que ocorreu mesmo ali e junto o processo também do médium. Maravilhoso. É isso, então, não é, Humberto Rosso? Acabou por hoje, hein? Acabou. Um monte de carta Acabou. Pra Eu vou me comunicar com a Amy Winehouse, que foi a mais divertida de hoje. Foi. Mas é isso. Obrigado por seguirem a gente aqui na Imagina Hotmart. eu que tô aqui irradiada com ele nisso. Você tá irradiada, não. Eu peço desculpas, viu? Quem tá irradiado é seu casaco, que Vocês hoje estão aí, ó. tá irradiando luz solar. Tô protegida certo? do ar-condicionado. É isso. E de maus espíritos. O espírito ruim vê isso aí, ele fala, com Some, essa né? médium eu não vou. Vai embora. É isso. Muito obrigado. Continuem seguindo a gente. Valeu. Calma aí. Calmou. Não tem sorteio? Olha, alguma das pessoas anteriores respondeu? Então, sim, pô, aí, ó. Sim. Por isso que ele tá ansioso. Olha Não. aí. Não, então, ela não vai ser sorteada, mas ela veio de comunicar, de boa índole, que ela já havia sido sorteada. Olha aí. E ela olha, está no justa, chat pessoa avisando justa. novamente. Ela é uma Então, pessoa... É justo escolhermos mais uma pessoa hoje que está no site da live, da Hotmart. Certo. Acompanhando a Certo. gente. Então manda a Tem bala uma aí. lista lá no nosso drive das pessoas todas que foram sorteadas. Também dá pra olhar pra ver se não bate. Achar essa lista. Você tinha que olhar enquanto lê a carta. Agora já não dá tempo mais. Agora escolhe um aí e vamos ver se dá certo. Eu vou hoje pela participações e vou sortear duas pessoas. por Certo. Ousadia. Vai lá. A Laine Ferreira Gonçalves. Ao quê? Laine Line. Ferreira Gonçalves e a Lilian de Jesus Oliveira.
Caso vocês já tenham sido sorteadas, me avisem, pois ainda não tenho essa informação. Mas até então, são vocês duas, entrem em contato pelo Instagram com foto que nós faremos a sua leitura especial. Maravilhoso, Paulo. Bela voz, hein? O Cid Moreira de Chernobyl. Tá bom, então. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau. E aí, galerinha da Hotmart, como é que vocês estão? Tudo bom ou não? Olha, estamos aqui começando mais um episódio de Planeta Podcast Sobrenatural na Hotmart, com a Vandinha Lopes aqui, dando continuidade ao episódio de hoje, tá certo? Dia 14 de novembro, você que emendou o feriadão, deve estar aí com o biligão pra cima assistindo esse programa delicioso, tá certo? Mas antes, eu sempre falo aqui, tem aí o QR Code que o Paulinho já deixou, para você que quer saber um pouco mais sobre o amor. A Vandinha vai lançar um curso espetacular para você que quer atrair aquela pessoa desejada, quer alinhar os chakras no seu relacionamento, você que, perdeu uma pessoa, mas quer reconquistá-la. Esse é o curso para você que é garantido aí, que você vai aprender muitas coisas importantes e vai ter uma live segunda-feira exclusiva para quem se inscrever aí no QR Code. É só dar o telefone e o e-mail inteiramente grátis. Você participa dessa live com a Vandinha aí e vai aprender um pouco mais sobre esses feitiços. Maravilha? Dito isso, vamos falar aqui sobre uma história muito famosa aí da nossa... como é o nome dela? Aparecida, não é? Você falou o nome dela, me confundiu. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, perfeito. É que eu falei pro Daniel que eu fui lá no santuário de Fátima e é uma grande Aparecida do Norte. Perfeito. Uma Aparecida do Norte vezes 10, assim. Mas, assim, é comércio o tempo todo, lugar cheio de mini crack, de coisa vendendo o tempo todo. Perfeito. Porém, a história é uma das minhas histórias preferidas aí do catolicismo, dos milagres e tudo mais. Os três pastorinhos, eu vou contar um pouco da história. Você já pode colocar os três na tela, o Paulo Fonfon. Claro. Eu tive um problema aqui, que eu mandei toda a decupagem aqui do negócio do programa de hoje pro Vini e o WhatsApp Web não mandou para ele. Perdemos tudo porque eu acabei de apagar. Que maravilha. Aqui. Mas ele vai se virar, ele vai dar um jeito. Mas enfim... O que aconteceu? Os três pastorinhos, vamos lá. Em 1916, que é um ano antes das aparições, as crianças, que é a Lúcia, de 10 anos, o Francisco, de 9 e a Jacinta, de 7, teriam vislumbrado um anjo enquanto pastoreavam ovelhas na zona rural da cidade. Segundo o suposto mensageiro divino, suas visitas eram para ensinar a elas orações de perdão e de invocação para a Virgem Maria, que viria a aparecer no ano depois, em 1917, ano de guerra, né, Daniel? Por volta do meio-dia, as crianças rezavam no pasto, quando foram surpreendidas por um forte clarão. Prestes a fugirem, viram flutuando sobre uma pequena árvore uma santa mais brilhante que o sol. Ao se aproximarem, Virgem Maria teria lhes dito que deveriam orar pelo mundo e voltar àquele lugar todo dia 13 para receber 3 profecias sagradas. E aí... as crianças foram detidas pela polícia em algum momento, tiveram que prestar depoimento, o pessoal achou esquisito, e eles previram que no dia 13 de outubro iria acontecer um milagre do sol. E aí, segundo o jornal O Século, 40 mil romeiros foram a Fátima nessa data e teriam avistado no céu um globo luminoso que girava sobre si mesmo e movia-se zigue-zagueando do nascente ao poente por cerca de 10 minutos. Luzes coloridas refletiram na paisagem e nas pessoas que também relataram curas inexplicáveis. Então, Vandinha, antes de eu falar dos segredos de Fátima, que é um mistério que tem depois, já até aconteceu uma das previsões, em teoria, se concretizando, queria que você fizesse uma análise dos três. Você consegue, Paulo, puxar quem que é quem aí? Você que pesquisou essa foto aí? Acho que o do meio é o Joaquim. Acho que é. Ele chama Joaquim mesmo? Deixa eu ver. Francisco. Quase. É português. A minha próxima era Manuel. Lúcia, Jacinta e Francisco. Agora, a dúvida é sobre quem é Lúcia e quem é Jacinta. Não, a Jacinta é a mais nova. É a mais nova. A Jacinta é a mais são nova? muito parecidas. Eles são A primos, menor, né? deve ser da direita aqui. Lúcia dos Santos. Vamos ver aqui. Só pra gente ter certeza, Vandinha. Lúcia dos Santos, criança. Deixa
Deixa eu ver aqui. A Lúcia, essa daqui tá mais brava. Exato. Lúcia, parece a Anne. Francisco e Jacinta. Não parece é a que Anne? mais carrega a evolução espiritual. Vai lá, Vandinha, desculpa. Dos três, a Lúcia, ela é a que mais recebe o foco e espiritualmente é a que mais carrega uma mediunidade de evidência aguçadíssima. A Lúcia, ela traz uma ligação espiritual de outras e outras vidas, de muitas antiguidades, se reúne com esses ancestrais, né, que no caso é o Francisco, né, e a Jacinta. Né? Então, ela traz, na verdade, essa agregação espiritual. Então, esse triângulo, na verdade, vem para uma formação da Lúcia, que os três juntos, essas três almas, já são almas afins. Então, são almas que já vêm de outras e outras vidas junto. Essa reencarnação, que teve a visão, que teve a evidência dessa santa maravilhosa, quem traz essa ligação é a Lúcia. Então, o foco maior de transmutar, de fazer, está totalmente voltado à Lúcia e distribuindo para os demais. Então, não só a Lúcia não só traz uma visão, como também uma ligação muito enraizada, desde vidas passadas, com o mundo espiritual. O Francisco, por ele ter o parentesco com a Lúcia e também ter essa formação espiritual, a Lúcia, ao reencarnar, traz o encontro do Francisco e da Jacinta. Então, esses três espíritos, eles foram realmente predestinados a essa grande vitória. E hoje são almas totalmente ligadas aos mestres ascensionados. Então, essas três almas hoje, elas auxiliam, ativam caminhos, mas ligado à linha dos mestres ascensionados. Traz também a continuação da cura, porém vinda do campo mediúnico. Três espíritos elevadíssimos, todos os três com um grau bem elevado, mas a Lúcia 100% espiritual. Perfeito aí a análise dos três. Você quer fazer uma análise dessa história, Humberto? Olha, eu quero sim, porque o que acontece, Vandinha? Essa história, ela tem coisas que mostram-se certeiras e tem coisas que mostram-se uma grande bobagem. Uhum. E tô falando aqui com todo respeito à fé cristã, mas uma das coisas que me deixa intrigado foi quando eu estava visitando, eu estava conversando com o guia e tal, ia dirigindo, e ele falou assim, que o que acontece? Em 1918, morrem os dois mais novos aqui. Então, quer dizer, em 1917, ela conta, a santa aparece e conta para os três. Em 18, morre dois. Aí eu falei, mas por que morre dois se eles tinham uma missão? Afinal de contas, eles receberam a missão da santa ali. Ele falou, não, é porque a santa percebeu que segredo só é segredo entre apenas duas pessoas, que não podia ter os outros dois. Só que eu achei uma falta de planejamento da santa tremenda. Pô, pensava isso antes, né? Ela conta e fala, infelizmente, agora eu vou ter que matar você. Não, se a gente Aparecida, ela jamais faria isso. Se fosse outro âmbito, a gente chamaria de queima de arquivo, né? De arquivo, exatamente. Mas o homem, né? Isso aí é a história do homem. Um mentor espiritual, principalmente Nossa Senhora, jamais faria uma coisa dessa. Cumprido os caminhos, partir do tempo, né? Uhum. Então, foi uma missão cumprida, a visão, o auxílio espiritual, e o desencarne a hora e o tempo certo, sem punição, não teve punição. Aí seria o homem mesmo agindo por conta própria, né? Mas tudo que ocorreu na linha da espiritualidade com muita evolução. Tanto que assim, foram dar complemento ao mundo espiritual. Hoje, essas almas prestam serviço ao mundo da fraternidade branca. Então, são espíritos que receberam um grau evolutivo muito grande na linha espiritual, né? Mas não, assim, maldição, jamais iria ser punido dessa forma. Apenas sendo resgatado para fazer o melhor do outro lado, no outro plano. Agora, eu mesmo me contradizendo, Vandinha, acho até que faz sentido você colocar mais dois para poder dar credibilidade à história daquela outra, né? Porque uma sozinha falando que vê, vamos falar que é louco. Mas tem três falando que vê, não tem como prova, negar. Né? Mas né? a Lúcia é a que mais é fervorosa aí. A Lúcia viveu bastante e aí tem os três segredos, né? O primeiro segredo era a destruição das almas pecadoras e o segundo era uma súplica à Rússia para que se convertesse a Virgem Maria. Na época, a Rússia era uma das grandes perseguidoras da Igreja Católica. E era também a vilã da guerra, né? Para o povo português ali. Agora, o terceiro segredo, que foi revelado no ano 2000, se não me engano, vou até checar aqui, era sobre um atentado que aconteceria com o Papa João Paulo II. E, de fato, eu acho aqui, ó, atentado em 13 de maio de 81, que foi o mesmo dia e mês em que teria ocorrido a primeira aparição. Então, quer dizer, o segredo foi revelado em 2000, mas aconteceu o atentado em 1981,
no dia 13 de maio de 81. Quer dizer, no dia 13 de maio que a santa revelou para Lúcia e para os pastorinhos que aconteceria. Não sei se ela deu data, mas de fato é muita coincidência, né? Sim. Aqui traz datas e tempos. Diga lá. Datas e tempos, mas assim, não fica meio inútil você contar que vai acontecer o atentado depois que já aconteceu? Quer dizer, revelar para o mundo, né? Mas o Papa sabia, ele tinha informação. Ele sabia. Então a culpa é do Papa. Mas aqui traz esse Papa, ele traz um grau espiritual muito elevado. Ele a ponto de podar os seus conhecimentos para não ser julgado pelo catolicismo. Mas nessa época, esse Papa da época traz um lado da vidência, um lado de força espiritual muito grande, onde sabia de muitas coisas, mas para não ser julgado, preferia se calar o tempo inteiro. Então, naquela época, né, tanto a Lúcia quanto o Papa daquela época eram pessoas que carregavam muita magia espiritual, muita visão, muita vidência, muita força espiritual. Porém, o medo também de ser pedrejado, né, fazia com que eles se calassem. É o JP, né? O João Paulo, né? João Paulo II. E aí começou o Papa Móvel por causa disso também, né? Exatamente. Papa Móvel blindado, porque o pessoal atira no Papa. O Papa não pode andar em paz. Se os caras atiram no Papa, imagine nós aqui em comentário de internet. Não tem chance, né, bicho? O Papa que é gente boa, né? O João Paulo II era firmeza, velho. Muito tranquilo. Esse de hoje também, maravilhoso. Se fosse o Heitzinger, aí até... Eu tenho uma informação sobre o Heitzinger aqui. Curiosidade, ó. O Papa Bento XVI, que ficou encarregado de interpretar o terceiro segredo, nunca tratou o assunto como aparições de Maria, mas como visões de linguagem simbólica de difícil decifração. Quer dizer, chato. Chato, pá boné, né? E dizem ainda, tem alguns especialistas que dizem que esse não foi o atentado real, que ainda vai haver um atentado pro Papa. Depende do resultado da Copa. Porém, cortado no tempo. Não tem mais. Aqui traz energias, graças a Deus, cortada no tempo. Olha, se tá cortada no tempo, eu acho que o Francis devia ficar de boas, né? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Não, acho que cobrimos aí o fato. Cobrimos aí o pessoal aí português, essa foto muito carismática, eles todos muito simpáticos, uma alegria de viver realmente na roça no começo do século XX, dá pra ver, né, estampado nos rostos dele, mesmo vendo o santo ainda carrancudos. Ô, Vandinha, muito obrigado aí, você que assistiu... Crianças bravinhas, né? São bravíssimas. Olha, bom, também receberam um segredo que ninguém queria saber, né? É difícil também guardar segredo quando você é criança. Fora que depois tiveram que... Consequências. Né? Então, um grande segredo também. Nossa, também, daqui 20 mil anos. Bom, beleza. Olha, muito obrigado você que está assistindo a gente pela Hotmart, pela sua fidelidade à nossa comunidade. Valeu, até a próxima. Tchau. Axé. Olá, queridos amigos da Hotmart. Estamos aqui no último episódio do ano de 2022. Caso ETs achem esse vídeo, a gente já vai contando para eles o que estava acontecendo aqui, certo? Então, hoje, sempre lembrando aí do curso da Vandinha Lopes, você que está aí de bobeira e quer se encontrar no amor, o curso da Vandinha Lopes já está disponível aí, preço excelente. O pessoal está falando muito bem, tá bom? Então vai lá e dá um confere. Falando nisso, vamos aqui, já que é esse especial de Natal... eu ouvi dizer que a gente vai falar do Todo-Poderoso. Quem que nasceu no Natal, Daniel? O meu primo Jeová. É seu primo? E aí deram o nome de Jeová em homenagem a Jesus. A Javé e Jesus. Olha, azar dele, né? Não é um bom nome pra se ter, Jeová. Não, o problema não é esse. O problema é que é um presente só, né? E é um presente só, já junta as duas datas. Perfeito. Mas não é desse Jeová. Seu Jeová, seu primo, ninguém se importa. Nem um pouco. Não é? Ele é só mais um paga-pau do verdadeiro mestre da humanidade, do amor, não é? Só vai ter um original. Só um original. Não tem, por isso o Gabriel Jesus fracassa retumbante e insistentemente. Ele morre no jogo, 3 dias depois... Continua morto. Mas esse Jesus não. Esse Jesus volta. Esse Jesus veio como o maior profeta / palestrante / mago, né, da humanidade. Sim. E você, Vandinha? E é ele hoje, Vandinha. Hoje faremos uma análise profunda. Vai ser um prazer falar dele.
Vamos colocar a foto dele na tela? Uma foto, uma selfie que ele tirou. Isso, daí... Olha aí. Esse Jesus aí, eu até ia Esse é o Humberto, na verdade, né? Esse aqui sou eu e o Messi. Somos nós dois. Eu ia falar a fusão. Se a gente pegar o Jesus real, o Jesus árabe, coloca assim, imagem... Bota no Google. Imagem de Jesus real. Como seria Jesus real? Pra gente ter uma análise um pouco mais... fidedigna. Exato. Porque o que é isso aqui, Daniel? Você. Isso aqui sou eu. Dá até um pouco de medo olhar assim que... e eu tenho, lógico, meus méritos também, claro. né? Mas isso é nada, né? Eu, inclusive, eu tenho muito medo de igreja, já te falei isso? Já. Eu tenho muito medo de igreja, porque eu tenho muito medo desse lugar onde tem um cara muito parecido comigo crucificado. Eu tenho medo deles não me deixar embora, entendeu? Achar que eu tô fugindo, me pegar e... Entrega ele de novo. Entendeu? Tadinho. É complicado. Mas, achou, Fonfon? Achei, tô passando Fonfon aqui. muito rápido, sempre aqui, ó, Vandinha, sempre aqui, veloz. Ele tá mandando um WhatsApp agora. Querida mamãe, hoje atrasarei para o jantar. Tô tentando, eu queria pegar tudo coisa. Vandinha atrasará para o seu ritual. E os dois otários que me pagam também atrasarão. Não, e a mãe dele, sabendo que ele tá trabalhando, incomodando ele. Vai lá, Fonfon, acha aí. É que ela não estava abrindo como eu queria. Eu ia tentar pegar o celular. Mas... Olha, é esse aí. Baita napa, hein? Ele já narigudo, Jesus narigudo. Olha aí. Em HD. Mas ele tem um olhar... Entendeu? Porque eu tava tentando fazer do meu celular. Era só um pouquinho mais de tempo. Ok, agora vamos respirar pra Vandinha poder entrar. Porque agora é a principal análise. É a principal análise que a gente já fez na história do planetinha. A maior hierarquia aí. Isso. Um grande homem que veio ao mundo, numa sintonia apenas de trazer a paz e de reconhecer os caminhos diante de tudo, mas infelizmente mal interpretado e julgado o tempo inteiro. Deus não só trouxe esse espírito para a humanidade, como também o colocou acima de um grande merecimento. Naquele momento a terra precisava de auxílio, aonde já vinha tendo perante Deus grandes desgastes, traições, medos, injustiças, aonde Deus, na verdade, já estava perdendo totalmente a noção e o controle de tudo o que criou. Se julgando e se cobrando o tempo inteiro, ele até então não só se questionava pelas suas próprias criações, como também julgava o tempo inteiro a si próprio. Deus, ele se condenou o tempo inteiro, achando que os erros de tudo aquilo estavam com ele, aonde questionava o tempo inteiro e tentando também corrigir ou entender uma forma mais favorável de fazer com que tudo aquilo se resolvisse. Nada se resolveu, pelo contrário, tudo vinha se alastrando com egoísmo, com ego e com a vaidade o tempo inteiro. Isso vinha perante Deus e o entristecendo demais, aonde ele se condenava o tempo inteiro por ter criado pessoas tão maldosas e por ter deixado a terra, nesse momento, totalmente o oposto do que ele queria. Ele não só se cobrava, como ele também questionou e vinha questionando o tempo inteiro uma forma de poder transmutar o caminho. Se debateu, enfrentou os questionamentos e a primeira leva foi: irei destruir tudo primeiro, para que possa, até então, refazer com mais sabedoria, pois não quero ter falha novamente. Então Deus, ele deu a primeira partida, aonde a primeira partida foi a destruição com as águas, para que pudesse lapidar aquele caminho e lavar aquelas correntezas de ódio, ganância e ambição. Foi essa a decisão pela qual ele tomou na primeira mão, antes de mandar o teu filho. Fez de tudo para transmutar, até então, transmutando os caminhos e adquirindo o que foi a Arca de Noé, aonde alimentando os caminhos, podou todos os méritos, recolheu os frutos positivos e os demais deixou-se desfazer, pois estava se sentindo muito culpado de tudo o que fez. Fez essa colheita, adquiriu os caminhos de uma espiritualidade. Então, ele se culpou, aqui traz um julgamento muito grande, aonde ele se culpava o tempo inteiro, achando que o erro era dele. Ou seja, ele criou para ser uma terra de paz, para que um amasse o outro. E, de repente, ele criou pessoas que se transformaram em demônios, na verdade, né? O ego, a vaidade, a ganância, a ira, o roubo, a desavença, a traição. Virou um fursunco
que até então estava fora do controle dele. Ele resolveu eliminar a terra e, antes disso, acolher os caminhos, que é o que a gente já conhece, que é o assentamento da Arca de Noé, pegar os bichinhos, pôr todos ali. E, na verdade, ele pegou os conteúdos positivos para lapidar novamente aquela peneira e transformar a terra de novo. Foi o que esse grande homem fez. Lapidou a terra, peneirou os caminhos e jogou novamente na humanidade a criatividade e a criação da vida na terra. Fez o mundo novamente. Mas mesmo assim, os mesmos erros andavam se repetindo e, piores ainda, com mais poder e com mais negatividade. Deus, ele não só foi negativando o caminho, como se revoltando e se magoando o tempo inteiro. Aí até então, resolveu criar o teu filho, dar a gestação, a criação de um ser que pudesse ser compatível com a terra. Convocou na terra uma grande mulher, que é Maria, que todos conhecem, e José, aonde esses foram escolhidos perante a força da espiritualidade, servindo até então para trazer para a humanidade um homem. Na verdade, o fato dele ter criado Jesus, escolhido Maria, ter tido todo esse processo de Jesus, foi que como ele ele emanava várias energias positivas, amor, gratidão, e não estava funcionando, e ele em si, pela evolução e o grau superior que ele carrega, que Deus, ele é o extremo, ele é o Deus todo-poderoso, uma energia superior, aonde não seria compatível conviver na Terra, não aguentaria os passos. Então criou algo, criou alguém, que foi Jesus Cristo, para que pudesse se alinhar diante da vida e dos caminhos. Então foi isso dado e foi isso cumprido. Fez diante de tudo, José e Maria, o porto e o merecimento desse caminho, aonde trouxe para a terra essa imagem, essa figura maravilhosa que é Cristo, conhecido como nosso Senhor Jesus Cristo. Na Umbanda é Oxalá, na Igreja Católica, Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem deu toda a vivência na terra, aonde formalizou a moradia. Esse filho, infelizmente, ele se passou pelas piores traições da terra, traição, cobiça, e toda aquela ganância, toda aquela ira que já vinha acontecendo na primeira e na segunda transformação do mundo, não foi muito diferenciado. Pelo contrário, foi pior ainda. Pois essas pessoas e esses seres pelos quais eu criei, para criar a paz na terra, para criar a humanidade e a compaixão, eles foram além do caminho. Ao invés de apenas ficar no egoísmo, no roubo e na ganância, na ira, na fome e na miséria, eles foram muito além. Eles foram capazes de punir um ser que desceu e que submeteu a cuidar de todos com amor e dedicação. Assim foi Cristo, assim foi nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ele apenas doou amor, pregou o amor e a caridade. E ali teve também as grandes traições, as grandes desordens e a penitência até a morte. O que mais Deus entristeceu foi que ele colocou um filho ao mundo para servir, para fazer com que a humanidade se transformasse, e mesmo assim, a contaminação daquela humanidade fugiu tão grande do meu controle que mesmo a minha cria, eles conseguiram punir e sacrificar. Um sacrifício regido de aplausos e de muitas ruindades, aonde não teve pudor e nem o caráter, muito menos a bondade de poder proteger esse grande homem que é Cristo. Ele foi punido pelas pessoas que ele serviu, as pessoas que ele matou à fome, as pessoas que ele deu o auxílio e o abrigo. A traição se estende ao mundo, aonde o mundo, depois desse sacrifício com Cristo, a terra se tornou uma terra amaldiçoada, contaminada pela humanidade, um vírus de ódio e de ganância, pois naquele momento em que colocou aquele ser que era para purificar diante de uma cruz em sacrifício, ali foi a desordem da terra. É por isso que até hoje vocês respondem por tantos pecados, por tantas injustiças. E é por isso que ainda as sensações do ódio, da ira, da fome ocorre com muito pudor na terra e com muita vazão. Pois a terra passará por muitas e muitas transformações. O ser humano, eles terão que renascer várias vezes para que possa um dia se tornar uma evolução divina. Pois eu criei como a evolução divina, mas infelizmente se voltaram contra mim e contra os meus criadores. Jesus Cristo, ele traz a força, muitos conhecimentos da Igreja Católica, já vem tudo isso na Bíblia mesmo, e aí o que lapida esse caboclo nessa narração
é que se o ser humano fez isso com Cristo, né? Então eles tinham que ter o quê? Lapidado, respeitado, porque Deus, ele mandou um ser superior para cuidar, para zelar. E mesmo cuidando, mesmo mandando, o ser humano se reverteu. Então Deus, ele criou mesmo, né? O homem criou a terra, tudo, numa intenção de força. Isso que todo mundo já sabe, não é nenhuma vidente. Todo mundo já sabe isso em méritos católicos. A Igreja Católica passa tudo isso e é muito verdade isso perante a espiritualidade. Então, no resumo da terra, hoje pode ver que a ganância, a ira, toda essa negatividade que a terra passa, a fome, a miséria, já vem de uma transformação em que não era para ter ocorrido isso. Então Deus, ele lapidou, ele fez um diamante, mas na hora de lapidar, ele jamais imaginaria que isso ia se transformar, tanto pessoas boas, como muitos ia se transformar em monstros, né? Em pessoas ruins, cruéis, né? A ponto de punir o próprio filho. Então, quando ele mandou o filho, né, conhecimento também pela Igreja Católica, é para uma salvação, para salvar a terra, para trazer a paz na humanidade. Só que o ser humano, ele até então, o que aconteceu? Ele reverteu contra Cristo. Então, a partir do momento que foi aquele sacrifício, né, o crucifixo, né, Cristo na cruz, ali foi aonde a terra sanou, registrou a maldição da terra. Então, ali Deus abriu mão do ser humano. Então, ele abriu mão dos próprios filhos, porque ali foi o extremo. Chega. Então, ali Deus, automaticamente, como se ele tivesse virado as costas, não num mau sentido, mas num bom sentido, para que agora cada um se virasse por conta própria. E é o que os humanos fazem. Os seres humanos, eles se viram por conta própria, muitos se lapidam, graças a Deus, muito vem se lapidando, muito vem melhorando a cada dia que passa, mas tem outros que vêm piorando a cada dia que passa. A morte, a ganância, tudo de ruim você pode ver, que tem uns que se adaptaram nisso de uma forma tão grande que não quiseram a mudança. E aí esse mal, conforme Deus, conforme ele abriu a mão, quando ele virou as costas, ali foi a maldição da terra. Então, o verdadeiro purgatório está aqui, e não no plano espiritual. No plano espiritual existe o quê? O umbral, existem outros setores espirituais, mas o purgatório, o aprendizado é aqui na Terra. Por isso que, infelizmente, as pragas, as guerras, as maldições, elas vieram se alastrando diante dos tempos inteiros. De uns tempos para cá diminuiu um pouco? Sim, diminuiu muito, graças a Deus. E a tendência agora e essa esperança maior se coloca nesse ano de 2023 a 2036. De 2023 a 2036 é uma escala de uma esperança em que nós, espíritos, vão ter, né, tem pela Terra. É uma forma, um equilíbrio que eles têm, uma esperança que eles têm para que a Terra mude nesses próximos anos. Então, o ano de 2023 se torna um ano de muita religião, de muita evolução espiritual. Por quê? É um ano em que a Terra vai se dedicar ao máximo à fé espiritual. Então, aqui eu convoco, nesse ano de 2023, anjos, arcanjos, mestres e mentores, para com que a Terra possa, a partir de 2023, lapidar. Então, esse ano é um ano de muita fé, é um ano que as pessoas vão estar buscando muita caridade, o amor ao próximo. Então, é um ano que a política espiritual, ela se redobra para a fé. Tanto que a Igreja Católica, esse ano de 2023, é a que mais ganha vazão, é a que mais será procurada, é onde vai ter mais força. E os ataques, onde tem que tomar muito cuidado, tanto o Papa quanto os bispos, porque eles vão ser as pessoas mais atacadas nesse ano de 2023, pois eles terão toda a ferramenta e uma estrutura de alma espiritual convocada e exigida para esse ano de 2023, que é a transformação da Terra, pregar a palavra novamente e trazer essa renovação, como se fosse uma sementinha daquela energia daquela época que Cristo veio para fazer e não conseguiu. Nesse ano de 2023, a espiritualidade vai estar ajudando, vai estar auxiliando muito a Igreja Católica, que são os padres, os bispos, para fazer esse papel. Então, a imagem de Cristo, o reconhecimento de Oxalá no ano de 2023, traz toda essa voltagem para a Terra em 2023. Espetáculo. Perfeito. Agora hein? sim podemos ir para o Natal um pouco mais tranquilos e serenos, não é? Você tem mais alguma coisa para falar para fechar ou é isso mesmo? É isso. Maravilhoso. Então você da Hotmart, estaremos de volta no ano que vem, tá certo? Com muito mais. Aproveite aí as suas férias, suas festas e logo menos estaremos de volta. E a gente promete cumprir.
Quando a gente cumpre? Quando não cumprir? Não, eu tô falando que nem todo mundo cumpre. Por exemplo, Jesus mesmo falou que ia voltar e ainda não voltou. A gente tá prometendo que vai voltar e vai voltar. Até agora nada, né, Vandinha? Mas ele não volta. Você acha que ele não volta? É isso, né? Falaram que ele falou que ia voltar. Ele mesmo não disse nada. Sabe o que seria a volta? A volta é o aprendizado de cada um. O amor eterno em cada um. Ele tá em cada um. E principalmente naqueles que servem, naqueles que se dedicam, naqueles que querem a mudança. Então, na verdade, vamos dizer assim, que ele sempre esteve junto, né, de todo mundo. Ele nunca foi. Ele sempre esteve ao lado de todo mundo. E, né, cabe a cada um lapidar essa mudança. Que, na verdade, é o quê? O amor. Perfeito. O amor ao próximo, né? O amor a si próprio, o amor à humanidade. Maravilha. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui na Hotmart, exclusivíssimos aqui para o Clube de Membros Planeta Podcast Sobrenatural. Sejam muito bem-vindos, sempre lembrando aí a nossa novidade para você que quer saber qual é que é esse segredo que a gente tem aí. Tem a ver com dinheiro, hein? Vem aí, no dia 27 a gente lança. Mas você que quer saber mais informações, mais detalhes para saber se você quer participar ou não, dá uma olhada nesse QR Code e se inscreve por lá que a gente vai mandar mais informações o mais rápido possível, tá bom? Então fica ligeiro que vem coisa boa aí. E vocês, tudo bem? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? 1000 anos parece que a gente não se vê. Ó, vamos continuar com os milagres da Igreja Católica, Daniel. Última parte hoje, hein? Parte mais bombástica. Última parte. Deixei a parte mais bombástica pro final, porque eu sou assim. Certo. Eu pego o conteúdo, seleciono, organizo e deixo o melhor pro final. Certo. João Kleber style. Sim, inclusive semana que vem o Homem Grávido estará aqui no Planeta Podcast. Falando nisso, a gente precisa muito falar com o fã-clube da Suzane, hein? Pra vir aqui fazer um papo com a gente. Precisa instalar o detector de metais, né? A gente não... Quer dizer, eu sou pai, mas não deles, né? Então acho que não tem problema, não. Ó, Vandinha, essa daí é a Therese Newman. Cadê? Therese Newman, tá? E ela foi alimentada por uma hóstia sagrada por dia. Vou contar a história dela aqui. Therese Newman, de 1898 a 1962, da Baviera, na Alemanha, estava cega e parcialmente paralisada por vários acidentes que tinha sofrido. No entanto, em 29 de abril de 1923, no dia que Santa Teresa de Lisieux foi beatificada, Therese afirmou que a santa tinha curado sua paralisia e também que havia se livrado de suas escaras e tinha restaurado sua visão. Há relatos que após a sua cura, ela se alimentou somente de hóstias até sua morte em 1962. Como resultado desses fenômenos inexplicáveis, em 2005, a Igreja Católica começou formalmente o processo de beatificação de Therese Newman. Que traz realidade, onde essa alma atua com toda evolução até a data de hoje, numa clareza e numa evolução de alma muito grande, muito sutil. Até hoje esse espírito prega a bondade e a simplicidade, trazendo também o milagre e fazendo com que as forças ocorram. Na verdade, é um anjo, né? Naquela época já nasceu com toda uma preparação espiritual. Então, todo esse processo, todo esse caminho que ela teve perante a Igreja Católica, já vinha tudo predestinado. E o desencarne não só a preparou para uma elevação maior, como até hoje cultua essa energia com muita força. Então, cada tempo, vamos dizer, essa santa, né? Ganha mais evolução ainda. Agora, Vandinha, eu fico imaginando como é que realiza o negócio, porque ela come a hóstia, mas ela fica com o corpo debilitado, mas ela não morre. O que mantém funcionando, Vandinha? Isso, quando a gente mexe com o campo espiritual ou trabalha diretamente no campo espiritual, a gente não passa fome. Que nem um exemplo, eu trabalho 12 horas por dia. A pessoa fala, nossa, mas como você consegue? Porque assim, são irradiações. Então, naquele momento todo ali, você está totalmente irradiada. Imagina ela num grau superior bem maior do que o médium, bem maior que a Vandinha, bem maior que outros médium. Então, não traz a fome. Na religião, a fé em si, ela alimenta. Ai, que absurdo, mas a fé alimenta? Alimenta. Porque a partir do momento que você está sobre um grau superior, no nível espiritual muito ativado ali, você não sente fome e nem vê o tempo passar. Então, você não percebe o tempo, para você não tem tempo, né? Você não vê o tempo. Então, tanto o tempo quanto a alimentação não é necessária.
E aí a missão dela, no caso, porque como ela usou essa mediunidade, esse caminho para se curar, era ser uma prova viva para a igreja poder continuar divulgando a palavra e tudo mais. E no caso, a realização é fato. Porque não só ela fez tudo isso, porque ela também veio predestinada a esse caminho. Então, antes de reencarnar, ela já veio com toda essa missão. Seria um guru, né? Um espírito que veio para salvar, para fazer a bondade, porém ela num grau bem mais espiritual. Mostrar a humanidade, a caridade, o amor, o perdão. Né? Com todo respeito, um pouquinho abaixo de Nossa Senhora. Pô, tudo isso? O grau tão elevado, um pouquinho abaixo de Nossa Senhora. Aqui atrás, devido a alguns pecados carnais, não foi possível ter um grau tão elevado. Mas ela está abaixo de Nossa Senhora. Você vê, né, Daniel? Podia ter segurado um pouquinho e tinha passado. Camarote. Mas aí foi falando... Aquele rabo de shorts. Certo. Passou, né, Daniel? Pode ser. E aí ela não de aguentou. saia mesmo, ela não me parece ser muito. Dona Teresa, a carne era fraca, viu? A carne era forte pra aguentar viver, mas era fraca em outro sentido. E tinha que ser Osha, logo Osha, né, Vandinha? Já passou da hora de botar uma Osha com sabor. Porque sabor ali, pizza. Sabor pizza, bacon. Tem gosto de trigo, né? É trigo, né? É um trigo, né? Você não gosta da hóstia? É gostoso. Eu acho que... Eu passava na fila várias vezes pra comer ela. Sério? Ô, padre, você já foi. Pô, mas você gostava tanto assim? Porque aquele gosto gosto de nada. É um gosto de nada, mas parece uma palha. Sei lá, eu gostava muito. E ainda eu limpava a igreja ainda, né? Pegava umas hoxas no fim muito gostoso. Da missa, Vandinha? Escondida? Na missa, durante a missa, eu era um cão. Gostou daquela tchotchada? Mas limpava a igreja, deixava a igreja limpa. Vamos pro próximo, então. Água da Gruta cura dezenas. Agora é a Bernadette. Em 1858, uma camponesa de 14 anos de idade, de Lourdes, na França, chamada Bernadette Surbiros, alegou que viu uma senhora de branco, que disse a ela para cavar o chão e beber da fonte que ela encontrou. Apesar dos esforços do governo para cercar a gruta, as muitas curas foram relatadas como um resultado de água milagrosa. 7 das curas foram confirmadas por um professor por falta de explicações lógicas médicas. Bernadette foi oficialmente reconhecida uma santa em 1933. Sim, traz a realidade também, um outro espírito que veio. A época que ela enviada para a Terra, essa alma, era uma época que a Terra também estava em grande necessidade de auxílio de cura. Né, rezas, bênção, ligada à área da cura. Então, ela reencarnou diretamente nessa época. Então, aqui traz caminhos que continuou fazendo com amor e dedicação. No primeiro ato de merecimento, no primeiro ato que foi convidada para vir à Terra, foi ligada a curar. Então, foi predestinada a reencarnar para praticar cura. E hoje, esse espírito, até hoje, ele traz uma evolução espiritual muito grande, muito cristalizada. Eu fico pensando, Vandinha, quem é que coloca ali? É o próprio Deus que coloca, que fala, escolhe essa gruta aqui, vai ser anjos. Água benta. São os anjos. Como é que eles selecionam o local? Como que eles selecionam o local? Não é selecionado, seria mais diretamente escolhido mesmo. Não entra uma seleção, já entra diretamente uma escolha. Devido à terra, a consagração da terra, o que foi vivenciado naquela terra. É fato, todas as terras que acabam se tornando água benta, gruta sagrada, ali conviveram pessoas do bem, né? E até o fim tiveram um processo de equilíbrio espiritual. Então se torna um ambiente sagrado. Então, na verdade, não é que selecionado, já vem sendo escolhido e tratado há muito tempo. Só depois só manda o ser, né, para ativar aquela energia. Então, no caso, essa energia já existia e ela só foi enviada para ativar uma energia que Deus já estava ali. Já tinha dado, né? Já tinha colocado em terra. Agora, por exemplo, vamos pegar a Fátima, que é um lugar famoso e tal. Lá em Fátima rolou os milagres, lá rolou as aparições, e aí, com o tempo, as pessoas acabaram transformando aquilo num comércio absurdo, Sim. né? Acho que passa um pouco do limite o Sim. negócio do glamour ali e tudo mais. E aí eu imagino que a energia já não é tão espiritual quanto deveria ser. Acho que a parte do comércio acaba tomando um pouco o espaço. Existe a possibilidade daquele lugar parar de ser abençoado? Como, por exemplo, a situação do João de Deus.
Ele ficou lá fazendo tanta coisa ruim no lugar que dava coisas, o dom positivo para ele, que aquilo ali de repente perde o poder. Não, infelizmente no caso do João, foi ele ali pro João, o que acontece? Infelizmente ele mesmo cavou a sua própria sepultura. Ele tem dom espiritual, ele tem o dom da cura, ele tem o dom da transformação. E o João, ali naquela redondeza, se você for ver, ele movimentou a vida de todo mundo. Virou um comércio, sim, mas no João, se você for ver, não específico a religião, e sim a uma cidade morta. Imagine a Paulista, toda morta, com as empresas toda fechada, e de repente começa a se movimentar. Então o João de Deus, ele fez a Paulista se movimentar. E de repente, com todos aqueles atritos que ocorreu com ele, acabou abalando todo mundo. Mas no caso do João, o comércio não prejudicou, pelo contrário, acabou ajudando a cidade em si se manifestar, se sustentar. Porque pode ver que o comércio não foi só para a banda dele. A cidade inteira era movimentada por ele. Então, de repente, a Joana montou a pastelaria, porque o João de Deus trazia um caminhão de gente para ser tratado. Então, ele acabou tendo uma corrente positiva para o mundo inteiro daquela região ali. Então, no caso do João, o comércio não entrou como ponto negativo. Pelo contrário, ajudava outras pessoas. Nesse caso do João de Deus, é um crime, Humberto, mas o pecado foi ele mesmo. E até então, uma crueldade muito grande, porque nós que somos médium das antigas, a gente sabe, e não precisa ser evidente, o dom dele era um dom verdadeiro, é até hoje um dom verdadeiro, que é o dom da cura, tudo muito verdadeiro, mas ele deixou-se sujar pela sexualidade em excesso, né? Então ele se afundou por conta própria. E Fátima, eu não discordo de você, ali tem pedaços, se eles não se policiarem, não digo nem pelo comércio, mas pela vaidade, é muita vaidade que vem se expandindo muito ali. A energia da santa vai ser eterna, e eu não digo que acabe, mas se eles não se policiarem, vamos falar de 2040, 2042, pode ter ali uma grande renovação, até mesmo brutal, para que essa energia possa ser renovada, reavaliada. E isso pode vir, de repente, um furacão ali, vamos dizer, em termos de mudanças, né? Para colocar as coisas no lugar. Porque aqui traz que nem ela em si se agrada com tanta negatividade em volta. E o que mais a entristece é as vaidades, a falta da fé, e muitas pessoas que vão, mas não vão tanto pela religião da igreja ou em busca da Fátima, né? De Nossa Senhora de Fátima, e sim para ver o glamour em volta. Vai mais para passeios fútil. Curiosidade. E não é isso que ela quer, e nem é isso que ela quer que permaneça. Então, lá para 2040, a Igreja Católica ela vai, infelizmente, ter uma renovação muito grande em relação às mudanças que essa grande mestra vai acabar fazendo. Ela mesma em si não vai deixar que isso se alastre. Ela vai dar nome aos bois. Perfeito. Matamos, então. Maravilha! E você que acompanha a gente aqui na Hotmart, muito obrigado. Sempre lembrando aí do Projeto Farol, nosso novo projeto lá no YouTube. Vai conhecer se você ainda não conhece. Se inscreve lá que eu tenho certeza que você vai gostar, que tem conteúdo da Wandinha e de uma galera muito boa de espiritualidade. Também tem o QR Code aí que fala sobre esse novo curso. Se você tiver algum interesse, vai lá, se inscreve, é totalmente grátis. E daqui a pouco a gente manda mais informações para você, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.